Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui em nosso canal Direito com Elas nós vamos traçar a distinção aí, conceitual mesmo, entre os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais, tá bom? Então é bastante comum, às vezes a gente perguntar, né? Você sabe o que é um título judicial ou o que é um título extrajudicial? Às vezes a resposta vem assim, o título judicial é a sentença, é o acordo homologado, o título extra é o cheque, é a promissória, a duplicata, né? Então é bastante comum a gente já trabalhar, já colocar ali quais seriam os títulos executivos regulamentados pelo nosso sistema, mas às vezes a gente não tem muito a ideia inicial do conceito disso, né? O que seria um título judicial e o que seria um título executivo extrajudicial. Então vamos lá, gente, em linhas bastante gerais, né? Como o próprio nome diz, título executivo judicial é o título executivo que se forma por meio de um processo, né? Ele é um título judicial, ele se formou por meio de uma determinada relação, né? Por meio de um determinado procedimento nesse contexto. Então, a gente tem o artigo 515 do CPC, que estabelece ali quais são os nossos títulos executivos judiciais. E, de fato, a sentença, a decisão judicial, né, proferida ali pelo juiz de direito, que reconhece a existência de uma obrigação de pagar, de entregar um determinado objeto, de um fazer, não fazer, enfim, essa decisão corresponde ao nosso título executivo judicial por excelência, né? Mas a gente tem que lembrar que nós temos tantos outros títulos executivos judiciais, por exemplo, tá nesse rol do artigo 515, a título de exemplo, a sentença arbitral, né? A sentença arbitral não é uma sentença, uma decisão proferida pelo juiz de direito, ela é proferida pelo árbitro, mediante o procedimento da arbitragem, lá pelo procedimento regulamentado a arbitragem, né? Pelo procedimento da Lei 9.307 de 96. Mas o árbitro profere decisão. E essa decisão proferida pelo árbitro é, lá pela Lei da Arbitragem e também pelo CPC, considerada como um título executivo judicial, né? Muito embora ela não tenha sido proferida numa relação processual, ali proferida pelo juiz de direito, ela é prolatada pelo árbitro num procedimento nesse contexto, então a nossa lei a considera como um título judicial. Então lembrar sempre disso, títulos executivos judiciais são títulos que se formam por meio de um determinado procedimento. E o título executivo extrajudicial, por outro lado, é aquele título que não se forma por meio de um procedimento. Na realidade, ele é um documento que o nosso ordenamento, que a lei regulamenta possuir força de execução. Então, ele é um documento, qualquer que a nossa legislação reconhece possuir força executiva. Então, se a parte possui um documento, né, que regulamenta uma determinada obrigação, certa, líquida e exigível, e esse documento vem previsto pela lei com força de execução, ele já vai poder, não havendo cumprimento daquela obrigação prevista naquele documento, naquele título executivo extrajudicial, ele já vai poder solicitar do Estado a prática de atos executivos para que se tenha o cumprimento daquela obrigação que não foi cumprida. Então, os títulos executivos extrajudiciais não são oriundos de um processo, são documentos que a lei define possuir força de execução. Isso é variável, né, pessoal? Cada ordenamento jurídico tem ali o seu rol de títulos executivos extrajudiciais. O nosso principal ali está lá, né, os nossos títulos estão regulamentados pelo artigo 784 do CPC, lembrando que esse rol não é um rol taxativo, é um rol apenas exemplificativo, mas não há como negar que ele é o nosso principal dispositivo que nos traz ali quais são esses títulos executivos extrajudiciais, belezinha? Então, o artigo 515 dispõe sobre os títulos executivos judiciais e o 784, ambos do CPC, dispõe sobre os títulos executivos extrajudiciais. Belezinha? Por hoje era só, pessoal. Um beijo e até na próxima semana.